Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Criei o Viver de Renda em julho de 2020. Maratone todos os vídeos, desde o início. Por que é importante isso? É como se você estivesse lendo um livro. Os vídeos eles vão se complementando, trazendo informações novas, fazendo referências ao que já foi dito. Se você pula as páginas, você perde partes importantes da história e vai ter dificuldade de compreender. Portanto, dedique seu tempo ao aprendizado. E se você entende que aqui é um ambiente de aprendizado, faça isso de forma correta, né? Maratone os vídeos do canal. Só você tem a ganhar com isso. Muito bem, vamos dar início ao nosso estudo de caso do domingo, né? Mas vamos começar com uma reflexão interessante do John Maxwell. Ele diz assim: devemos ser grandes o suficiente para admitir nossos erros, pequenos o suficiente para aprender com eles e fortes o suficiente para corrigi-los. Olha que legal. Devemos ser grandes o suficiente para admitir nossos erros, pequenos o suficiente para aprender com eles e fortes o suficientes para corrigi-los. Acredito fortemente nisso, fortemente nisso. Ouça pessoas que você admira e que lhe querem bem, diz o Sameraj. Ouça pessoas que você admira e que lhe querem bem. Um bom conselho pode lhe poupar muito tempo, muito esforço e levá-lo para muito mais longe. Isso explica o porquê na sexta-feira eu fiz um vídeo e eu defendi a ideia de que é importante a gente ter mentores, pessoas que nos orientem. Óbvio, temos que ser seletivos, né? Precisamos saber escolher a quem escutar, a quem ouvir. Mas a importância de ter alguém como referência é super importante para o nosso crescimento, para que a gente possa evoluir mais rápido. Porque o outro nos traz conhecimentos e experiências que ele já teve e pode nos orientar, para que a gente não cometa os mesmos erros que ele já cometeu. Essa é a grande alavanca para o nosso crescimento e nossa evolução. Pense nisso. Uma outra do Sameraj. O homem indeciso é instável em seus caminhos. O homem indeciso é instável em seus caminhos. Ele sempre tem um novo projeto e abandona o anterior sem concluí-lo. Isso vale para o mundo das ações, né? Para quem vive trocando de uma ação para outra. Só que a vida exitosa não é feita de muitos planos, mas de realizações. Pare de titubear. Reflita sobre isso. E aí faça a analogia com o mundo das ações, porque a gente precisa entender que investimentos não é ficar pulando de galho em galho. Investimentos requer conhecimento e requer determinação, foco, disciplina para perseverar nos caminhos escolhidos desde que eles estejam certos. Bom, vamos começar. Cobertura de fibra ótica da Vital bate marca de 15 milhões de casas. Olha que notícia positiva. Lembrando, Vital hoje é uma empresa 100% Oi, ok? Vamos raciocinar, gente, ó. Acorda pra vida. Acorda pra vida, bora raciocinar. Vital hoje é uma empresa 100% Oi. Não foi concluída a venda ainda para o BTG Pactual. Aguarda a anuência prévia da Anatel. Hoje ainda é 100% uma empresa da Oi. A cobertura da fibra ótica da Vital bate a marca de 15 milhões de casas. Notícia excelente que saiu no dia 18, na sexta-feira. A Vital, operadora de fibra ótica da Oi, e que terá futuro, ok? BTG como sócio, bateu a marca de 15 milhões de casas passadas, o Homes Passed, no jargão do mercado. No início de fevereiro, isso representa um crescimento de 11% em relação ao tamanho da base no fim de setembro, data do último balanço. O indicador representa o tamanho da cobertura da rede, isto é, onde ela está disponível para a contratação de plano de banda larga. O número adiantado tem sido monitorado de perto pelos investidores, uma vez que a fibra ótica foi colocada no centro da estratégia de crescimento do Grupo Oi, após a venda da operação da sua empresa de telefonia celular. A Vital avançou, olha aí, toma nota, hein? Caderninho de nota, a gente vai estudar, temos que ter metodologia. Vamos fazer aqui um parêntese. Metodologia, ok? Ambiente adequado para o estudo,
o mínimo de barulho possível, boa iluminação, ambiente arejado com ventilação, sem som ao redor, se possível com fone de ouvido, ok? E aí você presta atenção, toma nota das coisas importantes, relevantes. É assim que se estuda, tem que ter metodologia. Sem método não vai para frente. Então o indicador apresenta o tamanho de cobertura da rede. Esse número tem sido monitorado de perto pelos investidores. A Vital alcançou um ritmo de 350 mil, toma nota, 350 mil casas passadas por mês. Por mês, 350 mil casas passadas por mês entre outubro e dezembro de 2021, subindo para o patamar de 460 mil em janeiro. Olha só, 350 mil casas passadas por mês entre outubro e dezembro, só que em janeiro subiu de 350 mil para 460 mil, ok? 460 mil é a nova marca. A Oi subiu o sarrafo, saiu de 350 mil, subiu um pouco mais não, subiu bastante, subiu 110 mil casas passadas a mais em janeiro, totalizando 460 mil casas passadas. Esses são os números que nos importam. O pessoal fica ali olhando, a cotação da Oi, esquece isso, gente. Bora abrir a cabecinha, ser mais inteligente, raciocinar direito. O que nos importa é isso, 350 mil casas passadas, já era um número assombroso, subiu mais 110 agora. O que a gente precisa olhar e entender? Que isso é o trabalho da Serede. Serede, que é uma empresa 100% da Oi. Cabe à Serede passar a fibra ótica para a Vital. Ela oferta esse serviço para a Vital, de fazer os projetos de fibra ótica, passar a fibra ótica para a Vital e dar manutenção à rede da Vital, que é aquela rede de mais de 400 mil quilômetros de fibra que era da Oi, que a Oi colocou dentro da Vital, que é uma empresa que a Oi criou e que ainda é hoje 100% da Oi. Então veja, a Vital paga a Serede para fazer todo esse trabalho de projeto, de estrutura, de obra e de manutenção. A Vital paga a Serede, que é uma empresa da Oi. Então, Vital, cuja dona ainda é a Oi, ela vai ter um sócio que vai ser o BTG, e a Oi vai ficar com 42%, 42,1%, mas todo o serviço de infraestrutura de banda larga, de fibra ótica, a Vital vai estar pagando para a Serede, ou seja, está pagando para a Oi, ok? Vai ter um fluxo contínuo de receita na Oi, vinda da Vital, por conta de todos os projetos de infraestrutura de fibra ótica, de manutenção, ok? Vamos entender isso, ó, acorda para a vida, vamos entender, abrir o raciocínio, abrir a mente, a gente precisa fazer isso. Então, a Vital conseguiu chegar a 460 mil casas passadas em janeiro. Isso significa o quê? Que a Serede conseguiu chegar a 460 mil casas passadas, ok? Porque é a Serede que faz essa implantação. É um crescimento absurdo, é um crescimento gigantesco, entendeu? É um crescimento gigantesco. Basta dizer que, considerando aquelas 350 mil casas passadas, que era o trimestre anterior, outubro, novembro e dezembro, 350 mil casas por mês, a Oi estava parindo uma BrisaNet a cada 3 meses. Agora não é mais necessário esperar 3 meses para parir uma BrisaNet, basta 2 meses. Em 2 meses, a Oi está parindo uma BrisaNet. Vocês perceberam isso? Esses são os números que importam. Aí o cara fica olhando a cotação, baixou, desculpa, você está olhando para o lado errado. E já um trem-bala te atropela. Vai fazer que nem os investidores, pessoas físicas e os institucionais que estavam vendendo as ações da Bolsa Brasileira, e aí veio o trem-bala dos estrangeiros e atropelou a galera que eles não sabem nem o que foi que atropelou eles, porque o trem-bala passou a mais de 900 km por hora. Então vamos raciocinar da forma adequada. Eu não consigo, eu não quero, eu não concordo. Bom, então procura outro ambiente para estudar, procura outro canal para acompanhar, porque aqui você não vai ter ajuda, você não vai ter sentido de estar aqui. Porque você não está aberto para aprender, você não quer aprender, você não quer, o não está na frente de qualquer coisa. Então, se o não está na frente de qualquer coisa, aqui não é o lugar para você ser feliz. Vá ser feliz em outro lugar. Mas é isso.
A Vital, ou seja, a Serede, saiu de 350 mil casas passadas e alcançou 460 mil casas passadas em janeiro. Isso é um número absurdo, significa dizer que em 2 meses a Oi está parindo uma brisa net. Em 2 meses a Oi está criando uma brisa net. Em um ano a Oi cria 6 brisa nets. É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que entender. Onde vai parar essa Oi? Olha, é um caminho brilhante pela frente. A meta para 2024 são 32 milhões de casas passadas pela Vital e 8 milhões e 100 mil casas conectadas pela Oi. É possível extrapolar essas metas? Talvez, né? Seja possível extrapolar essas metas com esse ritmo alucinante de crescimento que a Serede está empreendendo, né? Parabéns à equipe da Serede, viu? Parabéns pelo trabalho. Excelente o trabalho deles. E vamos lembrar que a Vital, então, tem meta de 32 milhões de casas passadas até o final de 2024 e investimentos até lá de 30 bilhões de reais. Importante que vai começar esse ano esses investimentos da Vital de 30 bilhões, vão ser quase 7 bilhões de investimentos por ano. É super importante entender isso, porque a Oi vai começar a pisar no freio nos investimentos que vinha fazendo. Ela vinha investindo 6, 7 bilhões por ano. Era o investimento que a Oi estava fazendo nos últimos anos. Né? 6, 7 bilhões de reais de investimentos por ano a Oi estava fazendo. Ela vai parar de fazer esses investimentos porque quem vai fazer agora é a Vital. Ok? Então, esse custo excessivo na equação financeira da Oi, que era a conta de investimentos, que era muito alta, ela vai ser reduzida bastante por conta de uma transferência de responsabilidade, que agora quem vai fazer isso é a Vital. A nova empresa foi criada a partir da separação dos ativos de infraestrutura da Oi. A operação já obteve a aprovação do CAD, já saiu publicada essa decisão do CAD oficialmente, então vida que segue, né? Alguém estava me questionando outro dia, riscos de judicialização? Não creio, é possível, mas não creio, e, enfim, e dificilmente haverá uma reversão de qualquer coisa nesse sentido. Quem poderia recorrer, meio que já disse que não vai recorrer, que foi a Copel e a Sercontel, já declararam oficialmente que não vão recorrer da decisão do CAD, né? Então, o processo já foi aprovado, aguarda apenas a anuência prévia, no caso da anuência prévia da Anatel, né? Porque o CAD já aprovou a venda da parte do capital social para o BTG e falta a questão apenas ligada aí à Anatel, que está lá com o nosso querido Vicente Aquino, mas já houve uma reunião, é importante que vocês saibam, já houve uma reunião envolvendo o Rodrigo Abreu e o Amos Guinness com o pessoal da Anatel, com o Vicente Aquino. Já houve essa reunião, isso é importante saber e vamos aguardar agora os próximos capítulos. Eu ainda espero uma reunião extraordinária esse mês para que esse assunto seja finalizado, né? Falei do Amos Guinness e aí eu queria fazer um parêntese, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente não está dando a devida importância, muita gente não está dando a devida importância, mas é algo super importante, entendeu? O Amos Guinness é um israelense bilionário, ele foi o criador da GVT, nascido lá em Israel, em Tel Aviv, veio para o Brasil, também tem uma nacionalidade brasileira, ele já foi vice-presidente da Edunetics, uma empresa lá em Israel. Depois ele foi CEO também dessa mesma empresa. Ele veio para o Brasil, criou a GVT, depois vendeu a GVT para a Vivo. A Vivo foi comprada depois pela Telefônica. Ele também foi CEO da Telefônica Vivo aqui no Brasil. A GVT foi de 1999 a 2014, a Telefônica Vivo de 2014 a 2017. Depois ele assumiu em 2017 uma posição como CEO no grupo Vivendi francês. Nesse mesmo período ele foi contratado pela Itália Telecom, ele assumiu a Itália Telecom de 2017 a 2018. Então é uma pessoa que tem uma excelente carreira empresarial,
um nome respeitado no universo empresarial, um nome com credibilidade no mercado financeiro, e este homem será o presidente do Conselho de Administração da Vital. Isso já está definido. É possível, a gente tem que aguardar, mas talvez seja possível que ele acumule, num primeiro momento, a presidência executiva também. Vamos aguardar. Mas o que já se tem certo é que ele vai ser o presidente do Conselho de Administração, que vai ser a pessoa que vai pensar toda a estratégia da empresa, vai ser responsável pela seleção, se for o caso, do executivo que vai estar no operacional da empresa e vai ser o responsável por acompanhar a execução de todo o operacional da Vital. Ou seja, uma pessoa que tem tudo para ajudar a Oi a fazer a Vital exponencializar de valor nos próximos 4 anos. É o que a gente espera, que a Oi exponencialize nos próximos anos. Numa recente entrevista, o Rodrigo Abreu disse que um capítulo crítico da história da Oi foi superado. Um capítulo crítico, depoimento dele ao Estadão, que disse ele, estamos ao final do plano de recuperação judicial. Estamos concluindo um capítulo crítico. Agora começa uma outra história, que é a construção de uma nova empresa, afirmou Rodrigo Abreu em entrevista ao Estado de São Paulo, jornal. Estamos deixando a telefonia móvel, estamos deixando a internet móvel e o nosso principal negócio passa a ser a fibra ótica, seja por meio de infraestrutura, sendo dono e sócios da Vital, seja por meio de conectividade de fibra ótica e por tecnologia, que são os negócios que a Oi vai focar a partir de agora. Paralelamente, a nova empresa vai amortizar suas dívidas, que ainda estão na casa de 30 bilhões de reais, as dívidas brutas, a dívida líquida, 30 bilhões de reais, com os 16,5 bilhões que vai receber proveniente da venda da Oi Imóvel, 12 bilhões vai ser para amortizar essa dívida. Então, de 30 a gente já cai para 18, ok? De 30 a gente cai para 18 com o uso desses 12 bilhões. Vai ser pago o BNDES, vai ser pago o empréstimo ponte, que envolveu a Oi Imóvel, e mais alguns bondes no estrangeiro. Tá? Então, isso tudo vai dar 12 bilhões de reais se amortizado dessa dívida de 30, e aí vai ficar com 18 bilhões. Vale lembrar que a Oi ainda tem a receber os 12,9 bilhões da venda do capital social da Vital para o BTG. Mas espera ainda que o Vicente Aquino trabalhe, entregue o seu trabalho e possa ser convocada a reunião extraordinária ainda para esse mês de fevereiro, que é o que a gente está na expectativa. A nova Oi vai baixar, portanto, a sua dívida líquida e ela deve cair para algo, segundo foi apurado inicialmente, para algo em torno de 14 bilhões de reais. É a expectativa que o Rodrigo Abreu destacou, que a dívida vai cair para algo em torno aí de 14 bilhões de reais. E a recuperação judicial, ele espera que seja finalizada efetivamente no fim de março. É a expectativa dele também. Pode passar um pouquinho, porque o processo é complexo, mas enfim, essa é a expectativa dele e também do juiz Fernando Viana, que no dia 8 de fevereiro, em reunião com o pessoal do CAD, em reunião virtual, ele disse que deseja encerrar no dia 31 de março a recuperação judicial da Oi. E aí ele disse que o Rodrigo Abreu, nessa entrevista, destacou que todo o plano estratégico vem sendo executado, há uma expectativa de alcançar uma receita líquida, tome nota também disso, uma receita líquida na casa aí entre 14,5 bilhões e 15,5 bilhões até 2024. Esse é o planejamento da empresa, ter uma receita líquida, toma nota, receita líquida em torno de 14,5 bilhões a 15,5 bilhões até 2024, chegando a um patamar de alavancagem inferior a 3 vezes, ou seja, sua dívida em relação aí à sua geração de resultado vai estar trazida para um patamar de alavancagem inferior a 3 vezes. Com os cortes na dívida, somada à incorporação das receitas que vão vir da Vital, a expectativa será de trazer a companhia para um patamar de alavancagem sustentável. O que é sustentável?
nessa faixa aí de 2,5 vezes. Entendeu? É isso que o mercado financeiro entende como sustentável. O último pilar de reestruturação da Nova Oi está no processo de arbitragem. Vamos lembrar que existe um processo de arbitragem junto à Anatel, um instituto de mediação contratado para tratar disso, para rever a sustentabilidade da concessão de telefonia fixa, que tem gerado prejuízos sequenciais e recorrentes para a empresa. A discussão vai abranger também o saldo do Plano Geral de Metas da universalização, bem como uma possível compensação de investimentos regulatórios. Ok? Existe uma dívida com a Anatel de 14 bi, essa dívida caiu a 7 com o acordo definido na Assembleia de Credores, então essa dívida é de 7, uma redução de 50%, mas pode ainda chegar a 70%, ou seja, pode cair mais, por conta da nova lei que trata da questão das dívidas de empresas em recuperação judicial com órgãos federais, né? Então, é possível cair mais essa dívida com a Anatel de 7 cair para 4,2, mais ou menos, 4,3. Essa é uma expectativa. Vamos ficar acompanhando isso, se vai haver essa evolução, é possível e acreditamos que haja. E com isso, o que a Oi vai fazer? Vai utilizar os seus créditos que estão lá nos depósitos judiciais. Aquele volume de recursos do depósito judicial vai ser mobilizado para o enfrentamento dessa dívida com a Anatel, portanto, equaciona completamente essa dívida com a Anatel com o uso desses depósitos judiciais. Resta uma missão para a empresa, que é trabalhar no equacionamento dessa concessão de telefonia fixa. Esse é o último passo para buscarmos a sustentabilidade plena, disse o Rodrigo Abreu. A previsão é ter um desfecho no processo de arbitragem entre o fim de 2022 e o começo de 2023. Isso é uma ótima notícia, porque a princípio o cenário era final de 2023. Ele já está antecipando esse cenário, falando em fim de 2022 ou início de 2023 para ter uma conclusão dessa arbitragem, ou seja, estamos antecipando e abreviando esse processo de arbitragem, isso é muito bom. Rodrigo Abreu ingressou na Oi em 2018 como membro do Conselho de Administração. O Amigênese foi cogitado e convidado para assumir em 2020, na virada de 2019 para 2020, a presidência da Oi. Ele não aceitou e se tornou sócio do BTG Pactual. E o Rodrigo Abreu, então, que era membro do Conselho de Administração desde 2018, acabou assumindo no início de 2020, em janeiro, a presidência executiva, o posto aí de CEO. Teve agora recentemente seu mandato renovado e vai ficar no cargo a priori até janeiro de 2024. Então é isso que a gente tem com relação à Oi e que gostaríamos nesse início de domingo compartilhar com vocês, né? Para finalizarmos esse vídeo, algumas reflexões que eu julgo que são importantes. Começar pelo Abraham Lincoln, que foi presidente norte-americano, né? Não são os anos da vida que contam, é a vida em seus anos. Pensa nisso, porque é a qualidade do que a gente imprime na nossa vida que faz diferença. Não é a quantidade do tempo, é a qualidade do que vivemos, né? E uma outra frase interessante do escritor americano, Anthony Robbins: se você fizer o que sempre fez, vai conseguir o que sempre conseguiu. Isso é tão óbvio, não é? É por isso que a gente precisa se reinventar e fazer coisas diferentes. Para acabar, ficamos com essa frase do Anthony Robbins. Desejo a vocês um excelente domingo. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos e lembre-se, está aqui na descrição do vídeo o nosso novo produto lançado semana que passou, da nossa assinatura anual, né? Você pode ter acesso a um estudo que a gente faz com as melhores empresas que a gente julga do Brasil e dos Estados Unidos. São 7 empresas selecionadas e a gente nesse estudo anual compartilha com vocês o nosso estudo, as estratégias, as ideias, os conceitos que nos mobilizaram a buscar essas empresas, o que é que a gente entende que vai acontecer com elas nos próximos anos. São empresas para longo prazo do Brasil e dos Estados Unidos, e aí você tem
R$ 180, um único pagamento de R$ 180, você vai ter acesso a esse estudo e que vai ser atualizado mês a mês, num período aí de 12 meses, a gente vai estar atualizando, dizendo se está mantendo aquele mesmo olhar, se houve algum ajuste, se vai ter que fazer alguma substituição nessa seleção de empresas, de repente troca um jogador, né? Então a gente vai estar fazendo isso ao longo de 12 meses e atualizando vocês essa estratégia. É algo que eu julgo que possa ser útil para que você possa perceber um pouco nossa maneira de estudar, de encontrar empresas e ao mesmo tempo de você construir boas estratégias a partir desse nosso compartilhamento. R$ 180, você entra pela plataforma Eduz, vou deixar na descrição do vídeo e aqui fixado no topo também essa informação para quem quiser, tiver interesse. E lá na plataforma Eduz pode até fazer o parcelamento e pagar em 12 vezes, se tiver interesse, ok? Mas eu acho que será algo interessante. Então, deem uma olhada, porque é possível que vocês se sintam interessados em estar adquirindo isso. O Evandro Araújo me mandou uma mensagem, ele adquiriu já a assinatura anual e agradeceu e dizendo que achou excelente o material, que vai ser muito útil para ele, com toda certeza. Muito obrigado, Evandro, pela mensagem. Bom, esse foi o primeiro vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!